A graça e paz do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Irmãos e irmãs, povo, Deus, filhos de Deus, peço-lhes atenção, ouça o que o Espírito tem a dizer a teus ouvidos. Vamos alimentar nossa alma em verdade, Espírito? Tem ouvido para ouvir? Então ouça. Eu oro para que Deus abençoe a cada um de vocês em todos os sentidos da vida, trazendo luz, paz, sabedoria, discernimento e inteligência, repreendendo aquilo que possa impedir de sermos pessoas boas, amáveis, felizes. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre todos nós. Amém? Olha, me dando só a dúvida, olha, veja bem. Quer dizer que nos outros livros da Bíblia nós podemos acrescentar ou tirar algo? Evidente que não, gente. Evidente que não. Olha, tem uma placa na rua que diz: é proibido estacionar. O fato de não ter uma placa dizendo que é proibido matar, roubar ou adulterar, não quer dizer que essas coisas sejam permitidas se eu fizer na rua, amém? Olha, por alguma razão o Espírito Santo inspirou João a colocar aquela cláusula no livro de Apocalipse. Olha, isso não quer dizer que todos os outros livros da Bíblia podem ser adulterados ou ao nosso prazer. Não, de maneira nenhuma. Olha, veja bem, em outras partes da Bíblia nós somos exortados a não acrescentar ou tirar coisa alguma do seu texto. E Deus obviamente fez isso. Sabemos que muitos golpistas e tradutores ficariam tentados a inserir sua opinião pessoal no texto sagrado, ou até mesmo tirar deles o que fosse contrário às suas próprias crenças. Os Mormons, por exemplo, fizeram isso, acrescentaram mais um capítulo ao livro de Gênesis. Isso é um erro, para incluir nele uma suposta profecia sobre Joseph Smith, o fundador daquela seita. Olha só, o Testemunho de Jeová também, obviamente, alteraram ou excluíram passagens que falavam da divindade de Jesus. Mas veja alguns exemplos que nós temos em outros livros. Olha, veja bem, da Bíblia. Olha, Deuteronômio 4:2, não acrescentareis a palavra que vos mando, nem ventureis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Deuteronômio 12:32, tu que ordeno, observarás a fazer, nada lhes acrescentarás e nem mudarás. Provérbios 30, de 5 a 6, toda a palavra de Deus é pura e é escudo, e é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não se desrespeenda e seja achado um mentiroso. Gálatas 1:6 a 12. Maravilho-me que tão depressa passasses aquele que nos passou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, nos anunciou outro evangelho, além do que já nos tenha anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, que está na Bíblia Sagrada, seja anátema. Por quê? Olha, persuades agora homem ou a Deus, ou procure agradar a homens. Olha, se tiver a agradar aos homens, não recebe de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos e irmãs, que o evangelho que por mim foi anunciado, Jesus, não é segundo os homens, porque Jesus não a recebeu de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Assim diz o João, tá? Olha, é importante que mesmo tenentes, mesmo cristãos que querem acrescentar qualquer coisa na palavra de Deus, tenha ocorrido uma forma sutil de fazer isso. Olha, refiro às igrejas chamadas pentecostais, onde as supostas revelações e profecias contemporâneas costumam a ser aceitas como palavra de Deus, levando muitas pessoas ao erro e ao desapontamento. O abuso é tão grande que já virou piada tratada dessas supostas revelações como bofetadas, tamanhos danos que elas causam, não é mesmo? Além disso, sempre que alguém vem com alguma novidade e coloca nela o selo de revelação de Deus, assim Deus me falou. Isso não deixa qualquer imagem para que outras pessoas julguem se aquilo definitivamente vem de Deus ou não. O argumento mais usado, gente, é que se aquelas pessoas, se os outros duvidarem daquilo, estarão blasfemando contra o Espírito Santo, quando na verdade blasfemo é aquele que usa o nome de Deus em vão, na tentativa de transformar essas próprias ideias em profecias e interações. Olha, abre os ouvidos. A palavra de Deus, a única e original, nos alerta sobre isso. 1 Timóteo 4, 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, melhor dizendo, aposentarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos ganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia ou fingimento de homens que falam mentiras pela
por ter cauterizado a sua própria consciência. Livro de Mateus 24:11, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24:25, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os teus escolhidos. Eis que eu vou-lo tenho predito. Olha, segundamente 11:13-15, porque tais apóstolos são obreiros fabulentos, transfigurantes em apóstolos em Cristo. E não é maravilha, porque o próximo Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, não é muito, pois os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as tuas obras. Amém? 2 Pedro 2:1-3, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão abertamente heresias de petição, e negarão o Senhor que resgatou a si mesmo na vida da perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelas quais serão blasfemados pela única verdade. E por avareza e por amor ao dinheiro farão de vós negócios por palavras fingidas, sobre os quais ali de tarde será a sua sentença e a sua permissão não permita. Mateus 7:22-23, muitos lhes dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós ao teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então dizerei abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Olha, gente, abre os ouvidos, lembre-se, Jesus, ele é o caminho, é a verdade, é a vida e a salvação. Jesus, ele é o único, ele que disse no último livro da Bíblia Sagrada, lá em Apocalipse, certo? Entre em santidade. Os evangelhos de João, Lucas, Mateus, Marcos, Matias, todos, ali é a verdade. Se tem algo que vocês têm que fazer para servi-lo de todo o coração, ande em mandamento, não é difícil. Ande nos mandamentos, nas leis estatísticas de Deus. Sim, tem dúvida de que Jesus e Deus está do seu lado, observando o que vocês estão fazendo aí agora? Tem dúvida? Ué, se ele é onipotente, onisciente, onipresente, ele vê tudo e todas as coisas ao mesmo tempo, sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça? Então me diga, por que praticares a iniquidade? Por que matar, roubar, estuprar, falar mal dos outros, fofocar, apontar o dedo? Por que entrar em prostituição? Por quê? Abre os ouvidos, a palavra é uma e não muda. Queres ser uma pessoa perfeita? Procura ser um grande imitador de Jesus. Por quê? Jesus, ele é a porta, ele é a ponte, é o caminho. Só existe uma salvação, Cristo. Amém? Amo todos, é amor de Cristo. Peço-lhes que todos absorvem a palavra, empreste seus ouvidos, ouça. Procura pedir discernimento, sabedoria e inteligência ao Espírito Santo, para que dê a Jesus a tua presença e Deus lhes conceda as bênçãos segundo a vontade dele. Amém? Nunca na sua vontade, no seu tempo. Tudo na vontade e no tempo de Deus. Todas as coisas são feitas por Ele, para Ele. Sem Ele, eu e vocês aí não existiriam. E vocês não estariam ouvindo a palavra que soa que sai dos meus lábios, soando bem aos teus ouvidos. Peço a Deus que abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E os anjos digam amém, amém e amém.